Então sejam todos bem-vindos ao nosso canal e também a mais uma série de Apocalipse. Eu quero convidar a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que possa se inscrever e ativar as notificações e também deixar aí o seu like, porque isso nos ajuda o vídeo a se espalhar para mais e mais longe. Então vamos dar continuidade com a nossa série de Apocalipse e hoje vamos falar sobre o quarto selo, encontrado em Apocalipse capítulo 6, e vamos aqui ver o versículo 7 e até o versículo 8, onde vai dizer assim: E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Então, amado irmão, nós aqui procedemos à leitura deste quarto selo, onde nós encontramos aqui um cavalo amarelo. E quando nós vamos no original, a palavra amarelo, ou seja, cavalo pálido, refere-se a um cavalo realmente que já não tem mais cor, em outras palavras. Então também podemos entender que a cor amarela, ela demonstra uma palidez, um momento em que a cor perdeu-se. Então vamos só fazer aquilo que é o pequeno resumo que nós vimos até aqui. Estamos a chegar agora no quarto cavalo. Nós no primeiro cavalo vimos que o cavalo era branco, no segundo nós vimos que era vermelho e no terceiro vimos que era preto. Agora já no quarto cavalo, ou no quarto selo, quis dizer, nós encontramos agora um cavalo amarelo. E se nós formos a procurar, por exemplo, na natureza, para vermos se realmente existe esse tipo de cavalo, nós vamos encontrar que não existe. Não existe um cavalo de cor amarelo. Se você já viu, é só comentar aí abaixo. Pelo menos eu até aqui, eu nunca vi nenhum cavalo amarelo. Então, amados irmãos, isto quer nos ensinar uma lição muito importante aqui, neste período do quarto selo. Se nós falamos que no terceiro cavalo, ou no terceiro selo, aliás, onde aparece o terceiro cavalo que é preto, nós falamos que denotava aquilo que era o período da Idade Média, aquilo que foi o período da escuridão espiritual, que acabou baixando no cristianismo, onde que doutrinas erradas e pagãs entraram dentro da igreja, como por exemplo orações para os mortos, a indulgência, a santidade do domingo e várias outras doutrinas pagãs que entraram no cristianismo. Então, o quarto cavalo, nesse caso, que é o cavalo amarelo, ela nos leva ainda a entender daquilo que foi a ligação entre o Estado e a religião. E isso faz sentido porque quando nós lemos, por exemplo, o versículo 8 mesmo, vai dizer que este cavalo, tinha lá o seu cavaleiro, estava sentado e tinha por nome Morte. E depois diz também o inferno o seguia. A palavra inferno aqui vale dizer que significa sepultura. Para dizer que este cavalo, juntamente com o seu cavaleiro, a missão deles era de levar a morte, ou seja, a missão deles era de trazer a morte para as pessoas. E o que nós podemos entender aqui neste quarto selo? Podemos entender que o quarto selo demonstra um momento em que o papado acabou promovendo aquilo que era a morte espiritual das pessoas. Quando ele ensinava doutrinas, por exemplo, que não tinham base bíblica, ele não estava nutrindo, ou não estava dando o alimento certo para nutrir a vida espiritual das pessoas naquela época. Só para você ter um exemplo, a Bíblia Sagrada, por exemplo, era restringida para certas pessoas e era admitida apenas para algumas pessoas. Então, para ter este livro, o acesso para a leitura deste livro era muito difícil. As pessoas não tinham acesso. Só poucas pessoas é que tinham acesso a este livro. E diz mais também que foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome e com peste e com as feras da terra. E nós podemos aqui lembrar das perseguições que o papado promoveu. É dito que em apenas um dia morreu mais de 50 mil cristãos. Em apenas um dia. Para dizer que se você não concordasse com aquilo que era a doutrina papal, você sofria a perseguição. Então foi um momento de muita crise, um momento de muita perseguição. Também diz com fome. Quantos cristãos
abandonavam suas casas para passarem nas montanhas e ficavam lá passando muita fome. Também com doenças. Enfim, haviam doenças lá naquela época também. E as feras da terra, vale lembrar aqui, as feras da terra, os leões, que os romanos assim levavam os cristãos e eram comidos pelos leões. Então foi um momento de muita perseguição mesmo. E aqui eu vou ler um comentário de um pastor que escreveu assim um livro, Apocalipse verso a verso. Ele comenta ainda também aqui sobre o quarto selo, quis dizer, o quarto selo. Ele diz assim, nesta parte aqui, né, onde nós acabamos lendo há pouco tempo. Foi durante os 1260 anos de perseguição que os templos pagãos viraram igrejas cristãs, mas o verdadeiro povo de Deus teve que fugir para as montanhas a fim de adorar a Deus. E nós lembramos aqui do povo valdense. E vamos aqui também, lendo aqui diz, deixa eu ler aqui mais um outro comentário, né, que vai ainda falar nesta questão aqui. Não eram mais pagãos perseguindo cristãos. Não eram mais cristãos perseguindo pagãos. Eram cristãos perseguindo e matando outros cristãos. A Roma cristã não crucificava as pessoas como a Roma pagã fazia. A Roma cristã as queimava vivas. A Roma pagã torturava criminosos por roubarem, mas a Roma cristã torturava cristãos por lerem a Bíblia e interpretarem do seu próprio jeito. Então, vejamos só daquilo que eu estava a explicar aqui. Que Roma, eles perseguiam a todos aqueles que queriam se manter fiel à palavra de Deus. Aqueles que queriam seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Essas pessoas eram perseguidas, eram torturadas, eram queimadas suas casas, enfim, toda a sua família inteira, se era cristã, também eram destruídos. Então, foi um momento de muita perseguição, um momento de muita crise por parte dos cristãos. Mas em tudo isso, o que a Bíblia Sagrada vai dizer? Quando nós abrimos o livro de Apocalipse 12, versículo 11, vai falar assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Então, estes cristãos, eles não desanimaram, eles não voltaram atrás, eles não ficaram assim, surpresos por aquilo que eles estavam a passar. Eles se animaram, eles entregaram a sua vida até a morte, porque eles sabiam dizer que assim como Jesus morreu por eles, eles também deveriam dar a sua vida por amor a Jesus Cristo. E isso aqui nos ensina uma lição muito importante, meu irmão. Nós hoje precisamos ser fiel a Cristo nas pequenas coisas, para que quando vierem as coisas maiores, e nesse caso estou a me referir aqui de perseguições maiores, nós também possamos permanecer firme até o fim. Então o quarto selo nos dá a entender que foi o momento da união entre a igreja e o Estado. E eu vou dizer aqui uma coisa, meu irmão. Todo momento que a igreja e o Estado se unem, há perseguição aos fiéis cristãos. Assim também vai acontecer. De acordo com o Apocalipse capítulo 13, versos 1 até 17, nos fala que nos últimos dias haverá uma união entre a igreja e o Estado, o papado, o cristianismo apostatado, e esses vão fazer assim a perseguição ao povo de Deus nesses últimos dias. Então, eu e você somos chamados a sermos fiéis à palavra de Deus, a nunca vendermos a palavra de Deus, nunca unir a palavra de Deus e a mentira. Nós precisamos aprender a ser fiel a Deus até o fim, mesmo isso que custe a nossa vida. Que o Senhor possa nos abençoar, que nós sejamos firmes neste tempo que nós estamos vivendo. Que Deus o abençoe.